Bom dia, queridos alunos. Olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu estarei ensinando para a turma do 6º ano. O assunto da nossa aula será os povos da antiguidade. Os primeiros povos que surgiram a partir de 4000 a.C. Ou seja, nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre dois períodos que existiram, que foi o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida. Então, antes, nesses períodos, ainda não havia escrita. Então, a partir da escrita é que começa a se contar a história. E existiram vários povos nesta época, chamavam as primeiras cidades. Então, na aula de hoje, nós iremos ver Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia. E depois vocês irão ver o Egito. Então vamos lá. Mesopotâmia, como eu coloquei aqui no quadro, terra entre rios, ou seja, era uma região muito fértil, chamada também de crescente fértil por alguns estudiosos. Por quê? Quando os povos, aqueles povos antigos da pré-história, começaram a descobrir o fogo, passaram a descobrir outras formas de sobrevivência, como a agricultura e a domesticação de animais, ou seja, a pecuária, eles deixaram de caçar, em busca de alimento. E ali necessitaram fixar-se em um lugar. E como eu tinha falado antes, eles procuraram lugares férteis, que tinham rios, tinham lagos, árvores frutíferas e animais, para que eles pudessem criar e domesticá-los. E a Mesopotâmia foi uma terra escolhida por estes povos, até porque ela é entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. E esses rios, como aconteceram muitas enchentes, ele fazia com que a terra ficasse fértil e boa para o plantio e para a sobrevivência. Então, mas o que é a antiguidade, O marco inicial, como eu falei para vocês, a partir do desenvolvimento da escrita, há 4000 anos atrás. E o marco final, lá na frente, com a queda do Império Romano no século V. Então, a Antiguidade Oriental, que é a que nós vamos ver a partir de hoje, que nós vamos ver os mesopotâmicos, os egípcios, os chineses, os indianos e assim entre outros. E a Antiguidade Clássica, que é outra parte da história, nós vamos estudar os gregos e os romanos. Então, as primeiras cidades. O que eles precisavam fazer para que as primeiras cidades surgissem? Houve a expansão da agricultura, como eu disse para vocês, as terras estavam férteis e propícias para o plantio. Com essa expansão, houve o desenvolvimento também do comércio e o aparecimento de novas profissões, ou seja, como eles plantavam em abundância, havia a necessidade de ter que fazer alguma coisa com aquela quantidade de comida que eles estavam plantando, colhendo. Então, assim surgiu, primeiramente, o escambo, que era a troca de mercadoria, eles trocavam por aquilo que eles não tinham, e também começaram a criar, como surgiu a época dos metais, o período dos metais, do bronze, eles passaram também a construir artefatos e passaram a vendê-los também. Então, o surgimento dos comerciantes artesãos, de pessoas encarregadas pelos transportes das mercadorias, porque a partir do momento que eles precisaram vender o que eles fabricavam, o que eles produziam, também houve a necessidade de ter aquelas pessoas que se encarregavam de levar aquelas mercadorias para onde eles queriam vender. E isso facilitou o surgimento das aldeias, o crescimento dos povos, onde surgiram as primeiras cidades. Então vamos lá, Mesopotâmia, que significa terra entre rios ou terra entre dois rios. Localizava-se no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, as cheias desses rios inundavam as margens, tornando o solo fértil, facilitando assim o desenvolvimento das cidades. Hoje, essa região da Mesopotâmia localiza-se o Iraque, o Irã, o Kuwait, a Turquia. É basicamente aquela região que era a antiga Mesopotâmia. Então, ela foi uma região por onde passaram muitos povos nômades, vindos de outras localidades. A terra era fértil
e fazer com que eles se estabelecessem ali, surgindo as cidades-estados. Aí aqui eu fiz para vocês, basicamente, a sociedade daquela época. Como é que eles se dividiam? Primeiramente, o rei estava no topo, que ele era o soberano, e também esses povos, gente, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E também teocrática. Por quê? Porque eles acreditavam que quem tinha colocado aquele rei naquele lugar tinha sido o próprio Deus. E o rei, juntamente com o sacerdote, eles eram os representantes diretos de Deus. Ou seja, eles falavam por Deus para o povo. Então era assim que eles acreditavam naquela época. Logo abaixo do rei, sacerdotes e nobres, né, as pessoas da alta sociedade, das classes mais nobres, também frequentavam o castelo, e os sacerdotes eles eram responsáveis para transmitir o que Deus queria fazer, né, com o povo. Então, tudo ali eles jogavam responsabilidade para o rei, porque o rei era representante direto do próprio Deus. Aí mais abaixo, comerciantes, escribas e artesãos. Então, os escribas, eles eram responsáveis pela escrita, né? Porque naquela época não era todo mundo que sabia ler, né? As pessoas sabiam falar, a fala existe desde sempre. Mas a escrita não, era designado para um grupo pequeno de pessoas que se esforçavam para transmitir a escrita. Então eles eram chamados de escribas. E os artesãos eram aqueles que fabricavam, né, artefatos, tanto para o castelo como para vender também, fazer parte do comércio. E mais abaixo, a classe menos favorecida, que seriam os camponeses e os escravos. Então, a economia da Mesopotâmia era basicamente agricultura e comércio. O que eles plantavam? Plantavam cereais, cevada e trigo. Criavam gado, tinha o comércio deles próprio. Já existiam naquela época, gente, os empréstimos a juros, as cartas de créditos. As barras de metais eram usadas para fazer as moedas, porque era a idade dos metais. E quais os produtos que eram comercializados? Cerâmicas, armas e tecidos. E na ciência? Eles se desenvolveram bastante na ciência e na astronomia. Foi nessa época também que surgiu a escrita dos povos mesopotâmicos, chamada de escrita cuneiforme. Basicamente, os povos sumérios que criaram a escrita. Por que escrita cuneiforme? Elas eram feitas por juncos em forma de cunha, ou seja, curvada. E quando eles escreviam em tábuas de argila, saíam meio que em forma de cunha. Por isso que denominou-se escrita cuneiforme. Então eles escreviam, eles faziam um material à base de argila, e esse material, quando endurecia, ficava cravado lá o texto, que eles poderiam ler por muitos e muitos anos. E até hoje os arqueólogos acham fósseis dessas escritas mesopotâmicas. Então, os povos, as civilizações mesopotâmicas, eles dependiam basicamente, quase totalmente dos rios Tigre e Eufrates. E como as enchentes eram violentas demais, eles tiveram também que desenvolver a parte hidráulica dessa região, né, para que eles pudessem sobreviver lá. Como eu falei antes, a religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses, para tudo tinha um deus. Há um governo teocrático, até porque o rei era o soberano, estava acima de tudo juntamente com o sacerdote. As cidades eram cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade, cada povo daquele tinha seu próprio rei, né, seu próprio líder, e seguia o que ele dizia. A economia, a agricultura e a escrita criada pelos sumérios, escrita cuneiforme. Quais os povos que habitaram a região da Mesopotâmia? Vamos lá. Primeiramente vieram os sumérios, por volta de 4000 a.C. E os povos sumérios moravam em algumas cidades-estados, chamadas de Ur, Uruk,
Eridu e Lagash. Como eu falei para vocês, eles criaram a escrita cuneiforme e também os chamados zigurates, que eram templos enormes onde eles adoravam os deuses. Logo após os sumérios vieram os acádios, né? Eles conquistaram as cidades sumerianas. Houve, a partir daí, o primeiro governo centralizado, ou seja, enquanto os sumérios faziam o quê? Cada cidade dessa que eu citei para vocês tinha um líder. A partir dos acádios, eles unificaram estas cidades e designaram um único líder, um único rei. Mas o império não dura por muito tempo, pouco tempo ele desaparece. Aí, logo após os acádios, veio os amoritas, que localizavam-se no centro-sul da Mesopotâmia, e eles passaram a habitar por volta de 1900 a.C. Foi aí que ocorreu o primeiro Império Babilônico. E também criaram o Código de Hammurabi. Sobre o Código de Hammurabi eu vou falar mais um pouquinho adiante. Em seguida vieram os assírios, que eles ocuparam o norte da Mesopotâmia, e a área era intensa, tinha intensa circulação de pessoas. Os assírios, eles tinham fama de serem muito bravos, eles não levavam desaforo para casa, era o exército mais poderoso de todos esses povos, foi o exército assírio. E em 612 a.C., a capital assíria foi destruída pelos caldeus, que foram os povos que vieram depois, fazendo com que existisse o segundo Império Babilônio. E nesse segundo Império Babilônio, gente, houveram várias revoltas, e em 539 a.C., o Império foi conquistado pelos persas. Então vamos lá. Vamos falar, eu falei para vocês sobre os zigurates. Os zigurates eram templos gigantescos. E eles faziam, gente, muito alto, porque acreditava-se que eles chegariam ao céu e falariam com Deus. Uma passagem da Bíblia relata mais ou menos um zigurate desse, que é chamada pela Bíblia de Torre de Babel. Segundo o livro do Gênesis, ele diz assim: foi uma torre construída com o objetivo de alcançar o céu para tornar o homem célebre. E isto era uma afronta a Deus. Então, para eles estavam violando, né, a lei da época. E segundo essa passagem, essa torre foi destruída e as pessoas passaram a falar outras línguas. Mas isso aí, gente, é um mito que existe até hoje. Então, a primeira civilização, os sumérios, né? Quem foram os sumérios? Considerada a civilização mais antiga da humanidade. Fizeram obras hídricas, como eu falei para vocês, as enchentes dessa região eram terríveis, então eles precisaram agir. E com isso eles construíram canais para irrigação e navegação, represas e diques, gente. Eles tiveram que inovar para que pudessem sobreviver no crescente fértil. E também foram os sumérios que inventaram a roda. E esta invenção, gente, facilitou demais na agricultura. Eles passaram não só a desenvolver carroças, né, para o gado puxar, tipo, a carroça para ajudá-los, também se deslocavam de uma cidade para outra, gente. Olha só que invenção maravilhosa que existe até hoje e nos ajuda bastante. Lá, ainda com os sumérios, por volta do século IV, do quarto milênio antes de Cristo, a Suméria foi dividida em cidades-estados, em cidades independentes, as quais foram delimitadas por canais e muros altíssimos, gente, para dividir uma cidade a outra. E cada um era centrado em um templo dedicado a um deus ou uma deusa, como eu falei, era politeísta a religião. E o patrono da cidade falava diretamente com Deus, né? E era também governado por um sacerdote. O que
que os sumérios deixaram que até hoje a humanidade usufrui disso? Os sumérios, que foram um povo da Mesopotâmia, deixaram a escrita cuneiforme, a primeira escrita encontrada em forma de cunha, não é isso? Inventaram a roda, como eu já falei, que permitiu que eles desenvolvessem os carros de combate que eram puxados por cavalos. E, por volta de 1900 a.C., os sumérios e os acadianos foram dominados pelos amoritas. E estes amoritas estabeleceram a capital da Babilônia, a famosa Babilônia. Fundaram o primeiro império da Babilônia. Então, seu primeiro líder no primeiro império babilônico era chamado de Hammurabi, que viveu em 1810 a.C. a 1750 a.C. O que Hammurabi fez? Ele conquistou e unificou toda a Mesopotâmia sob o seu governo, ou seja, elas deixaram de ser cidades-estados para tornarem-se únicas, um único governo. Hammurabi também foi o primeiro grande organizador e consolidou seu império sobre as normas regulares da administração. Foi no período de Hammurabi em que o código que tem o seu nome foi criado. O Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis escritas, conhecido como o Código de Hammurabi. Nesse código, gente, eles criavam leis que permitiam as pessoas conviverem em harmonia ou não. Porque vocês sabem que se não houver uma lei estabelecendo limites, né, as pessoas ultrapassam esse limite mesmo tendo estas leis. Então houve a necessidade daquela época de já alguém preparar uma lei escrita que a humanidade pudesse ter direitos e deveres sobre essas leis. Então, o que tinha basicamente no Código de Hammurabi? Aí aqui eu vou citar para vocês um trechinho que existia neste código. Se um construtor edificou uma casa para um Aulum era um homem livre, proprietário de terras, um autônomo, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Olha só, gente, hoje em dia a lei não é assim, não é isso? A pessoa vai pagar pelo que fez de outra forma, mas lá é de lá que veio, gente, aquela frase olho por olho, dente por dente, na lei do talião, que o que você fazia, você teria a mesma penalidade, mas nem sempre foi assim, gente. Tinha uma parte no código que também eram justas e brandas, tá? Esse código ele foi encontrado numa pedra e hoje ele é exposto em um museu do Louvre. Lá, quem viaja, né, pode ter a oportunidade de conhecer o Código de Hammurabi, que os arqueólogos acharam, né? Ele foi feito em pedra. Então, a essência do Código de Hammurabi consiste no que os juristas chamam de a lei do talião, como eu falei agora para vocês. Olho por olho, dente por dente. Depois dos povos amoritas, né, foram os primeiros povos, primeiro Império Babilônico, veio os assírios e o segundo Império Babilônico. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua violência militar. Destes povos que eu já citei, eles foram os mais violentos. O exército deles era o mais carrasco. Então, um soberano assírio, chamado de Salmanassar I, levou como escravos cerca de 14.000 soldados inimigos derrotados. Porém, para assegurar-se de que seriam dóceis, tratou de cegá-lo. Olha só que líder malvado, gente. Para que os escravos não se rebelassem, ele simplesmente arrancou-lhe os olhos. Eles também eram ferozes guerreiros, usavam sua grande força militar para expandir seu império, ou seja, eles tomavam à força todas as terras, todas as cidades ao qual eles invadiam. E um segundo líder, Assurbanipal, que viveu no período de 690 a.C. a 627 a.C.,
seu período de maior glória e prosperidade. E ele construiu também a biblioteca de Nínive, que era a única biblioteca da região. Então, os caldeus. Caldeus é o último povo dessa lista pelo qual citei, né? Caldeus e Segundo Império Babilônico. Eles aproveitaram-se do enfraquecimento político dos assírios, que só pensavam em guerras, e ocuparam a cidade da Babilônia. Ergueram, assim, o Segundo Império Babilônico. Nesse Império Babilônico, houve um líder chamado Nabucodonosor, que vocês já devem ter ouvido falar, não é isso? Um líder bastante conhecido até hoje. Ele foi responsável, gente, por fazer da Babilônia um grande império. Houve a construção das maravilhas arquitetônicas, né? Os chamados jardins suspensos, né? No caso, a Babilônia teve primeiramente a Torre de Babel com o povo anterior, né? Depois vieram os jardins suspensos da Babilônia, os famosos jardins suspensos, compostos por criptas e lugares para plantar e plantar. Então, ela foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No caso, ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, sobre mais os povos, que foram os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Todos tinham uma escrita, né? Alguns fizeram várias conquistas e construíram monumentos históricos maravilhosos. E qual o legado que eles vão deixar? Que eles deixaram, né, para a humanidade, né? Escrita, que hoje a gente não usa a escrita cuneiforme, mas eles foram os primeiros, né, gente? Religião politeísta, eles sabiam astrologia, astronomia. Aliás, os horóscopos com 12 signos veio daquela época. Codificaram as leis, né, através do Código de Hammurabi. Hábito de fazer plantio de acordo com a lua, gente. Olha que interessante. As fases da lua, eles já tinham essa percepção, né, da influência da lua, principalmente nas plantações. A semana de 7 dias. A posição dos números, eles também além do alfabeto, ele também tinha um domínio sobre os números. Divisão do dia em horas, minutos e segundos. A multiplicação também era usada naquela época. A construção de templos, palácios e os famosos zigurates, que eram aqueles templos enormes que eles queriam fazer bem alto para chegar ao céu. E também foi nessa época, gente, em que o tijolo feito com argila também foi construído. Então, gente, é assim que eu termino a aula de hoje apresentando para vocês os povos da Mesopotâmia. Então, tchau, até a próxima aula.